A matemática sempre fascina pela sua capacidade de explicar o mundo de maneira lógica e precisa. No entanto, uma das questões mais intrigantes, que desafia tanto matemáticos quanto leigos, gira em torno da quantidade de números existentes. Diante de uma contagem aparentemente infinita, a ideia de que os números podem não ter fim provoca questionamentos profundos. Cada número parece abrir as portas para outro, criando uma jornada sem fim através de conceitos e abstrações matemáticas. Neste vídeo, exploramos o mistério por trás da infinidade dos números e as diferentes formas de quantificar o que, à primeira vista, parece incontável. Os números naturais são os primeiros que aprendemos, começando pelo número 1 e avançando indefinidamente. Cada número natural é seguido por outro, sem uma barreira que limite o processo de contagem. A sequência continua infinitamente, e cada número tem uma posição única nessa linha. A simplicidade dos números naturais contrasta com a complexidade da ideia de infinito, que já começou a intrigar filósofos e matemáticos desde a antiguidade. A compreensão básica dos números naturais forma a base para explorar outras categorias numéricas. Na matemática, o conceito de infinito assume um papel central. Embora pareça contraditório, o infinito é tratado como uma ideia concreta e útil. Matemáticos desenvolveram símbolos e ferramentas para lidar com quantidades infinitas, permitindo que o infinito seja incluído em equações e teorias. A exploração do infinito levou à criação de ramos inteiros da matemática, como o cálculo e a teoria dos conjuntos. No entanto, o infinito permanece um mistério intrigante, uma ideia que desafia nossa compreensão intuitiva de limite e quantidade. Além dos números naturais, surgem os números inteiros, que incluem tanto os números positivos quanto os negativos. Para cada número natural, há um número negativo correspondente, criando uma simetria em torno do zero. Essa expansão do conceito numérico aumenta a quantidade de números disponíveis, mas ainda assim, a linha dos inteiros continua sem fim. A inclusão dos negativos permitiu que a matemática lidasse com problemas mais complexos, expandindo suas aplicações no mundo real. Os números racionais surgem como uma extensão dos números inteiros. Qualquer número que possa ser expresso como a divisão de dois inteiros é considerado racional. Isso significa que entre dois números inteiros, como 1 e 2, existe uma infinidade de números racionais. Essa descoberta trouxe à tona a ideia de que, mesmo dentro de uma pequena porção da linha numérica, pode haver infinitos números. O conceito de densidade numérica foi revelado com o estudo dos números racionais. A descoberta dos números irracionais foi um marco na história da matemática. Diferente dos racionais, os irracionais não podem ser expressos como frações de dois inteiros. Números como π e a raiz quadrada de 2 são exemplos famosos de irracionais. Esses números se destacam por suas expansões decimais infinitas e não repetitivas, tornando impossível representá-los com precisão exata. A introdução dos irracionais quebrou a ideia de que todos os números poderiam ser ordenados de forma simples, abrindo um novo mundo de mistérios matemáticos. Os números reais englobam tanto os racionais quanto os irracionais, formando um conjunto contínuo e infinito. A linha dos números reais é tão densa que entre qualquer dois números, não importa o quão próximos estejam, sempre haverá outro número real. Isso cria uma visão impressionante da infinidade, mostrando que, mesmo em pequenas frações da linha numérica, o número de elementos é incontável. A descoberta dos números reais transformou a matemática em algo muito mais fluido e dinâmico. Para resolver equações que envolvem raízes quadradas de números negativos, os matemáticos introduziram os números complexos. Eles combinam uma parte real com uma parte imaginária, criando um novo eixo numérico. Os números complexos expandiram os limites do que era considerado possível na matemática, abrindo a porta para novos campos de estudo, como a análise complexa. Com essa adição, a quantidade de números conhecidos pela humanidade se expandiu ainda mais, mostrando a natureza ilimitada das abstrações matemáticas.
Georges Cantor, um matemático do século XIX, revolucionou a matemática ao provar que existem diferentes tamanhos de infinito. Ele mostrou que o conjunto de números reais é maior do que o conjunto de números naturais. Embora ambos sejam infinitos, o número de elementos nos reais é mais abundante do que nos naturais. Essa descoberta surpreendente levou à criação da teoria dos conjuntos e aprofundou a exploração do conceito de infinito, revelando que o infinito é muito mais complexo do que parecia. Cantor classificou o infinito dos números naturais como um infinito contável. Isso significa que, embora haja infinitos números naturais, é possível listá-los um por um, começando do zero e continuando indefinidamente. O infinito contável se aplica também a outros conjuntos, como os números racionais. Essa classificação trouxe uma nova maneira de pensar sobre o infinito, sugerindo que algumas infinitudes são mais acessíveis do que outras. Por outro lado, o infinito dos números reais foi classificado como não contável. Isso significa que, mesmo que se tentasse listar todos os números reais, sempre haveria números entre aqueles já listados. Essa ideia revolucionária revelou a existência de um infinito que não pode ser contado, destacando a complexidade das quantidades infinitas. O conceito de infinito não contável ampliou a compreensão da matemática, levando a novas questões sobre a natureza dos números e suas possíveis classificações. A hipótese do contínuo, proposta por Cantor, lida com a questão de quantos números existem entre os números naturais e os números reais. Essa questão permaneceu sem solução definitiva por muito tempo. A hipótese sugere que não existem infinidades intermediárias entre o infinito contável dos números naturais e o infinito não contável dos reais. No entanto, a falta de uma prova conclusiva deixou a matemática com mais perguntas do que respostas sobre a estrutura do infinito. Cantor também introduziu o conceito de números transfinitos, que são usados para descrever diferentes tamanhos de infinito. O primeiro desses números, chamado Aleph zero, representa o tamanho do conjunto dos números naturais. Números transfinitos maiores, como Aleph 1, descrevem infinitos maiores, como o dos números reais. Esse sistema de numeração transfinitos permitiu que os matemáticos tratassem o infinito de maneira sistemática e quantificável, expandindo ainda mais os horizontes da matemática. O paradoxo do hotel infinito de Hilbert exemplifica de maneira lúdica as peculiaridades do infinito. Imagine um hotel com infinitos quartos, todos ocupados, mas que ainda consegue acomodar mais hóspedes. Movendo os hóspedes atuais para o próximo quarto, um novo espaço é criado para o hóspede adicional. Esse paradoxo desafia a lógica comum e ilustra como o infinito contável opera de maneira diferente do finito, proporcionando uma visão clara das estranhezas do conceito de infinito. Os fractais, estruturas geométricas que se repetem em escalas infinitas, oferecem outra maneira fascinante de pensar sobre o infinito. Um fractal pode ser ampliado indefinidamente, e ainda assim seus padrões continuarão a aparecer, repetindo-se infinitamente. Essa propriedade reflete a ideia de que, mesmo dentro de um espaço limitado, pode haver infinitos detalhes. A descoberta dos fractais reforçou a noção de que o infinito pode ser encontrado em estruturas tanto matemáticas quanto naturais. Na física, o conceito de números infinitos também desempenha um papel importante. A teoria da relatividade e a mecânica quântica lidam com conceitos de infinito em suas equações e explicações sobre o universo. O infinito aparece tanto em escalas microscópicas quanto macroscópicas, e os números reais são usados para descrever fenômenos físicos contínuos. A conexão entre matemática e física ilustra como o infinito está intrinsecamente ligado à realidade do nosso mundo. Filosoficamente, o conceito de infinito sempre desafiou o entendimento humano. Desde a Grécia Antiga, pensadores como Aristóteles tentaram explicar o infinito, separando-o em duas categorias, o infinito potencial e o infinito atual.
O infinito potencial refere-se à ideia de que algo pode continuar indefinidamente, enquanto o infinito atual lida com a existência de um conjunto infinito de coisas. Essas discussões filosóficas ainda ressoam na matemática moderna, influenciando a maneira como o infinito é compreendido. O universo dos números é vasto e inexplorado, com infinitas possibilidades e mistérios. O conceito de infinito desafia nossa compreensão, seja através dos números naturais, racionais, irracionais ou reais. Cada uma dessas categorias oferece uma nova perspectiva sobre a quantidade de números que podem existir. A matemática continua a ser um campo de estudo dinâmico, sempre revelando novos insights sobre o infinito e a estrutura do universo numérico. Ao explorar o mistério de quantos números existem, percebemos que a jornada pela linha numérica é infinita. Até a próxima!